Olha só essa notícia que saiu no site Tecmundo. O dono do ChatGPT disse que se gasta tanta energia para treinar um modelo de inteligência artificial como o próprio ChatGPT, como quanto se gasta para treinar um ser humano. Então a gente vai analisar isso aqui e verificar se faz sentido ou se não faz sentido, né? A notícia é essa aqui, deixa eu voltar. Primeiro, ele rebate o argumento de que se gasta muita energia cada vez que a gente usa um sistema de inteligência artificial. Se fala em muito consumo de água, e é verdade. Ele mesmo reconhece que isso foi verdade, mas que hoje isso foi otimizado. Mas também não tem dados transparentes nesse sentido, né? Mas o ponto da matéria é esse aqui, ó. Por outro lado, ele reconheceu que o consumo de energia total para treinamento das IAs é real, então ele concorda com esse argumento. Se gasta muita energia para treinar modelos poderosos de linguagem, de sistemas de inteligência artificial, especialmente pelo alto consumo dessas ferramentas ao redor do mundo. A solução sugerida é algo já visto na indústria, a busca rápida por fontes alternativas de energia. Em seguida, ele faz a comparação entre humanos e máquinas. Para Altman, é injusto colocar lado a lado o quanto de energia é gasto para treinar um modelo de IA e os gastos de raciocínio de um ser humano. Aqui a gente vai para a fala dele, abre aspas. Ó. Também é preciso muita energia para treinar um humano. Leva anos, leva algo como 20 anos de vida e toda a comida que você puder consumir antes que você fique inteligente. Aqui eu faço um comentário. Antes que você fique inteligente. Eu acho muito interessante os debates e os conceitos de inteligência. Porque são vários, não tem um conceito fechado de inteligência. Mas será que na espécie humana nós nos tornamos inteligentes depois desses 20 anos que ele está falando, depois de consumir tudo que a gente tinha para consumir, a gente se torna inteligente? Ou a inteligência já é inerente à nossa espécie? Será que a gente não já nasce com a inteligência e desenvolve ela? Fica um debate interessante, mas eu não acho que não acho que nós nos tornamos inteligentes depois de nos treinarmos tanto, tá? Muitas vezes esses CEOs de grandes corporações que manipulam muitos discursos, eles fazem isso, eles ajustam os tons, soltam a palavra aqui, outra ali que parece ser inocente, mas é muito bem calculada. Ele está querendo dizer que primeiro você precisa gastar todos esses recursos para tornar um sistema inteligente. Da mesma forma que você precisa gastar todos esses recursos para tornar um humano inteligente. Então, tem essa discussão aí nas entrelinhas, tá? E não só isso, foi necessária a evolução geral dos 100 bilhões de pessoas que já viveram e aprenderam a não serem comidas por predadores, ou aprender como entender a ciência e tudo mais para produzir você. Aí a matéria continua. As principais críticas em relação ao setor envolvem os data centers que hospedam e processam sistemas inteiros de IA e o quanto eles consomem de energia. Aqui continua com mais uma fala de Sam Altman. A comparação justa é: se você perguntar alguma coisa para o ChatGPT quanta energia leva depois que aquele modelo estiver treinado para responder à questão contra um humano, e provavelmente a IA já nos alcançou em termos de eficiência energética. O cara é CEO da OpenAI, a corporação referência em inteligência artificial. Ele usa uma palavra como provavelmente. Será que ele não tem condições? E aqui eu vou voltar para a minha tela, porque a gente já leu o que tinha para ler nessa matéria. Será que ele não tem condições métricas, dados para responder quanto se gasta de energia para uma IA responder algo e quanto nós, seres humanos, respondemos, em média? Porque tem como averiguar isso. Quantas calorias se gastam para processar uma informação, porque nossa energia é medida em calorias, né? Quantas calorias se gastam para processar uma informação e responder? Compara com a inteligência artificial. Ele vem me dizer, provavelmente, a minha crítica a ele é tentar reduzir a lógica de uma inteligência artificial, de um sistema de computador. Na verdade, o contrário, tentar reduzir a existência humana à lógica de um sistema de computador, fazendo comparações diretas. E não existe como fazer comparação direta, não no atual momento, né? A IA, como eu falo nas capacitações, ela é programada e treinada para tentar simular a forma como o nosso cérebro funciona, e eu sempre bato nisso, tentar, eu sempre friso essa palavra, sabe? Porque ainda é uma tentativa e muito longe de êxito total, né? Teve em algum encontro recente, eu comentei
que olha a maravilha que é a mente e o corpo humano. Nós temos uma máquina, um computador muito mais poderoso do que a melhor inteligência artificial que existe. Óbvio que algumas IAs têm características mais avançadas do que a nossa, como, por exemplo, elas podem ler milhares de páginas em segundos, nenhum ser humano consegue fazer isso, mas no geral, elas não estão tão avançadas quanto a gente. Então, nós temos um computador muito mais avançado do que todas essas IAs, e elas ficam preocupadas com recursos energéticos, enquanto nós, obviamente, nos preocupamos com isso, precisamos comer, descansar e tudo mais. Mas basta que a gente coma, se alimente bem e descanse, e nós somos, além de um supercomputador, um reator ambulante, porque nós mesmos produzimos a nossa energia e vamos andando, fazendo nossas coisas e produzindo energia, gastando energia, produzindo energia e fazendo nossas coisas, diferente das inteligências artificiais. Então nós somos muito mais avançados do que elas. Pelo menos por enquanto, e eu vislumbro aí num futuro médio e longo prazo ainda vai continuar assim. Mas eu queria fazer algumas observações. Eu vejo aqui, ó, até anotei. Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, né? Ele tenta deslocar esse debate do custo de treinamento de uma inteligência artificial para o custo de uso da inteligência artificial, porque ele sabe que se a gente for olhar o treinamento, a conta não fecha, não bate. E é por isso que ele tenta reduzir a percepção de quanto se gasta para, na visão dele, treinar um ser humano e comparar quanto se gasta para treinar uma IA. Então ele muda esse foco para não se discutir o consumo do treinamento. Só que veja, ele mesmo fala que leva 20 anos para treinar um ser humano, para que a gente estude, esteja apto a trabalhar, a produzir, vida laboral, né? São 20 anos para a gente consumir tudo que a gente consome. A gente consome de pouquinho em pouquinho, seres humanos individualizadamente. Não estou falando de sociedade humana que realmente consome os recursos naturais de maneira desvairada. Então, individualizadamente, o que a gente come, o que a gente gasta de água, é diluído, é difuso. Não é um consumo predatório da natureza de maneira individualizada. Enquanto os sistemas de inteligência artificial, eles não levam 20 anos para treinar. O ChatGPT, na versão 3.5, foi tornada pública, disponível ao público, em dezembro de 2022. 2022, isso mesmo. E de lá para cá eu já perdi as contas. A última vez que eu contei já tinha tido mais de 15 modelos de inteligência artificial. Só do ChatGPT, todos eles precisando ser treinados e retreinados. Então, cada novo modelo, treinamento dele. O outro modelo, treinamento dele. Isso tem nem 3 anos. Tem 3 anos já. 3 anos e 5 meses, mais ou menos. Então, em 3 anos e 5 meses, já passamos de 15 modelos de supercomputadores de inteligência artificial. Sendo que cada um desse é treinado com consumo energético de água gigantesco. Então, a gente não está falando para você ensinar um ser humano, treinar um ser humano, leva 20 anos de consumo gradual. Esse consumo gradual permite que a natureza se recomponha. É claro que tem alguns métodos aí que são agressivos à natureza e que impedem que a natureza se recomponha, mas no cenário ideal é assim. Na inteligência artificial, não. Para treinar um modelo é um consumo tão intenso em um curtíssimo espaço de tempo, que ele extrapola o que a natureza seria capaz de se recompor. E eu não estou falando isso da minha cabeça. Ó, eu trouxe aqui 3 estudos que eu vou tentar colocar no link, na descrição, os links, se a plataforma onde vai esse vídeo permitir. Um foi capitaneado por David Peterson, né, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que ele e os colegas estimaram que o treinamento do GPT-3, primeira geração pública do GPT, consumiu 1.287 megawatts hora de eletricidade. Só para você ter ideia, no treinamento, fora o uso, né? Só para você ter ideia, isso corresponde a aproximadamente o consumo anual de mais de 100 residências de porte médio aqui no Brasil. Anual. Um bairro médio, durante um ano, consome o que um único modelo, o primeiro e mais fraco do ChatGPT, consumiu. E gerou cerca de 522 toneladas de gás carbônico equivalente, só no treinamento. Isso equivale a aproximadamente ali a emissão de dezenas de carros ao longo de toda a vida útil deles. Toda a vida útil deles, não é só no primeiro ano ou 2 anos, né? Então é uma escala industrial de consumo energético e emissão. Tem um outro estudo capitaneado pelo, acho que é chinês ele,
Obviamente eu vou correr o risco de errar o nome, mas é Peng-Fei Li e os colegas da Universidade da Califórnia. Eles estimaram que o mesmo modelo para ser treinado em data centers da Microsoft nos Estados Unidos pode consumir 5,4 milhões de litros de água no total. Então, o primeiro modelo, mais fraco em quantidade de parâmetros, que é um cálculo muito por cima para você dizer o quanto aquele modelo é poderoso, de inteligência, a gente afere um dos critérios é quantos parâmetros aquele modelo possui. O ChatGPT era o mais pobrezinho de todos até hoje, porque foi o primeiro que foi assim colocado em prática, né? Ele consumiu 1.287 megawatts hora, um bairro de consumo de energia elétrica por ano, 552 toneladas de gás carbônico de emissão só no treinamento, e 5,4 milhões de litros de água no total, tudo só no treinamento. Para fechar, aqui apresentando os estudos, né? Alexandra Sacha e outros, mais dois colegas, estimaram que o Bloom, que é um outro modelo tipo GPT, que a gente chama de LLM, grande modelo de linguagem, de 176 bilhões de parâmetros, esse aqui já é maior do que o GPT-3, emitiu 24 toneladas de gás carbônico equivalente no treinamento final. Isso dá ali mais ou menos alguns carros emitem ao longo de vários anos de uso contínuo. Ou, se for considerar o treinamento, fabricação do equipamento e consumo operacional dele nessa fase toda, 50 toneladas de gás carbônico equivalente de emissão. Então, não se fala de treinar um modelo de inteligência artificial comparando aqui com o ser humano. Isso é incomparável. Porém, assim, agora vamos ser sinceros. E a ficção científica já apresentou muito isso e já extrapolou a ficção científica. A Google já está colocando isso em prática. Esses próprios modelos de inteligência artificial, especificamente os mais avançados, que consomem tudo isso para serem treinados, eles podem, no final das contas, ajudar a encontrar uma nova forma de produzir energia ou de gerenciar os recursos energéticos que se otimizem o próprio consumo deles. Não só deles, mas de qualquer atividade humana. Então, meio que um paradoxo. Será que a gente está disponível e disposto a aceitar esse consumo na fase de treinamento dessas IAs, mas para que depois elas possam estar aptas a nos ajudar a recuperar o meio ambiente, porque elas vão conseguir fazer isso em dado momento. O que a Google fez foi coisa que nenhum engenheiro, e eles têm engenheiros avançadíssimos, né? Eles não conseguiram fazer. Uma IA treinada pela Google, de uso interno, conseguiu fazer. Isso não tá nesses livros aqui, não. Tá no livro que tá lá na sala. Essa IA da Google conseguiu reduzir o consumo de energia dos mesmos equipamentos, sem mudar os equipamentos, em 60% dos data centers da Google. Então, uma IA que gastou muito para ser treinada já está conseguindo economizar energia no uso dela e no uso de outras coisas. É algo que a gente tem que ver e discutir socialmente, né? Todos os atores sociais, desde a academia, sociedade como um todo, governos, empresas que desenvolvem isso aqui, todo mundo tem que entrar nessa discussão e decidir o que a sociedade está disposta ou não a aceitar. Vale a pena a poluição inicial para depois otimizar tudo? Ou a poluição inicial não vale a pena? Aí a gente vai ter que analisar para ver. Fica aí para o próximo vídeo a gente discutir um pouco mais do assunto.